quarta-feira. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Gazeta Esportiva chega com tudo. Antes da gente começar todas as discussões, todas as pautas, a nossa enquete, nossa pergunta, WhatsApp e tudo mais, a gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai estar de volta para mostrar a vitória do Corinthians para cima do Mirassol, os últimos preparativos do Palmeiras que enfrenta hoje o São Bento à noite. Eu vi que vai passar na Globo esse jogo, porque eu estava assistindo Big Brother ontem. E o São Paulo recebendo os reforços para a temporada. E o jogo do Santos novamente cancelado pela Federação Paulista. Aguenta aí, que tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Antes tem dicas. Beleza, galera, então vamos direto já para a nossa enquete. Olha só, a invencibilidade do Corinthians na temporada, por que está acontecendo, hein? Há uma melhora real do time aí, né? Ou os adversários que são muito frágeis, ou é pura sorte? Olha que sacanagem. Então vocês acham que o time do Corinthians melhorou, que na verdade não é que melhorou, mas os adversários são muito ruins, ou foi só sorte, Celso? Ai. É assim, é que eu tenho que me ater a uma... O que você viu em campo? Então, eu vou optar pela sorte. Ah, Celso. É sério, o time não melhorou. O Corinthians não melhorou. O Corinthians jogou mal ontem, jogou mal contra o Salgueiro, jogou mal contra a Ponte Preta, jogou mal contra o Palmeiras, não fosse a chuva tinha perdido, jogou mal contra o São Caetano. E claro que o Corinthians, isso não significa que o Corinthians não teve nenhum mérito na vitória. O Cássio, a gente vai mostrar aí, pegou um pênalti aos 46 do segundo tempo. Então isso não é sorte, isso é competência. Mas deu a sorte, por exemplo, do mesmo Fabrício que errou o pênalti aos 44, acho, do primeiro tempo, ele perdeu um gol ali debaixo da trave, sabe? Ele furou. Faltou pontaria para o time do Mirassol, que finalizou 22 vezes contra 12 só do Corinthians. Então o Corinthians deu sorte ontem. Então minha opção é sorte, porque o Corinthians não tem jogado bem. Não vi melhora. E qual era a segunda mesmo? A segunda é fragilidade. Não, fragilidade não. O Mirassol ontem, por exemplo, é time bem armado. É time bem montado, bem dirigido pelo Dado Batista. Então foi sorte. E você, Garrafa? Então, assim, o nível é muito baixo, né, Michele? Boa noite para você, para o Celso, para quem está nos acompanhando. O nível é muito baixo. O nível é muito baixo. E a gente também desqualificar aí, a gente não tem um parâmetro desde quando? Seria desde a invencibilidade desses 8 jogos, né? Mas então a gente levando em conta o trabalho que o Mancini vem fazendo, o Corinthians está num processo de recuperação. O Mancini pegou o Corinthians numa crise braba, o Corinthians estava ameaçado de rebaixamento, chegou ainda em alguma etapa do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, sonhar com vaga para a Copa Libertadores da América. Nesse início do Paulista, desculpe o termo, mas está uma zona literalmente de futebol. A gente nem sabe quem vai jogar, que campeonato que é, porque vai jogar em Saquarema, aí joga um outro jogo com um time que a gente nunca viu. Então está uma bagunça generalizada. Então a gente, de repente, atribuir a sorte, não dá para atribuir. Fragilidade dos adversários? Os adversários são frágeis sim. Então eu acho que o Corinthians tem o seu mérito. Alternativa A para mim. Muito bem, o Chico Lang já está conectado com a gente. Boa noite, Chico Lang. Tudo bem, Chicão? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Boa noite, telespectadores. Boa, Chicão, já vou te perguntar para você a enquete, então. O que você acha? Você acha que foi sorte do Corinthians? Na verdade, foi o adversário que era frágil, né? Por essa melhora do Corinthians? Ou não? Ou o time está melhorando, na sua opinião? Olha, Michele, eu acho que o time está melhorando. O time está melhorando porque você tem que levar em consideração que é uma equipe em formação ainda, né? Então, o Celso foi muito cruel agora quando ele desenhou o Corinthians, né? O Corinthians, afinal de contas, está evoluindo de jogo para jogo. Muito pouco, é verdade. Poderia ter uma arrancada um pouco mais firme. Mas eu lembro aos companheiros que o Corinthians do Carille começou assim, desse mesmo jeito que o Corinthians do Mancini está começando. Começou catando milho aqui e ali, trocando o Jadson por Pato e outras coisas, e de repente o time engrenou e começou a jogar. Então eu acho que o Mancini está no mesmo passo que estava o Carille naquela época, que foi campeão pelo Corinthians brasileiro. Então eu acho que o Corinthians está evoluindo sim. Devagar, é verdade, mas está evoluindo. Para o Chico está evoluindo, para o Celso foi sorte, para o Garrafa?
Na alternativa A também, tem uma pequena evolução, é pequena. Eu não sou tão otimista quanto o Chico Lang e nem tão pessimista quanto o Celso referente à enquete. Gente, é que não ontem eu vi o Mirassol atropelar o Corinthians. Isso, mas a enquete não é sobre o jogo de ontem, não é? Então é o Corinthians. Sim, mas não todo. Então, foi mal, venceu o Salgueiro jogando São 8 mal. jogos de invencibilidade, Celso. Mas tudo bem, mas vamos pegar resgatar algum desses jogos. Então tá, Mirassol ontem jogou... Ganhou. Mas não foi melhor. Mas ganhou. Tá? Contra o Salgueiro. Ganhou. 3-0. 3-0 não é bom pra você, né, Celso? Não, porque só fez aquilo também. Só 3 tomou, gols, né? Sabe? Tá. Contra Só a Ponte fez aquilo, Preta. ganhou 3-0. Ganhou, mas jogando mal. Foi um lixo de futebol. O Salgueiro, com todo respeito, se a gente montar um time aqui, a gente encara. Verdade. O time que jogou com o Salgueiro, o Corinthians deu a bola e o Salgueiro não conseguiu fazer nada. Ponte Preta, jogou mal. São Caetano, jogou mal. Então vamos lá, vamos continuar, depois vocês falam do jogo. Chicão, daqui a pouquinho você volta, tá? Peraí, Chicão, daqui a pouquinho você volta. Não concordo com o Celso. Não concordo com o Celso. Não concordo. Pelo contrário, ele está analisando a performance. E eu estou analisando a performance e o resultado. Que houve uma evolução na performance, houve sim. Então espera pra gente falar do jogo daqui a pouquinho também, aí vocês discutem, dividimos a tela e lutem, tá bom? Entre no site gazetesportiva.com, você que está em casa, deixe seu voto lá e nosso WhatsApp 11 99 479 1633. Ontem aqui no Gazeta Esportiva a gente falou que o jogo entre Santos e Ponte Preta tinha sido confirmado para amanhã em São Januário. Mas as notícias em torno do Paulistão mudam tão rápido, né, que a partida foi cancelada horas depois de confirmada. A Prefeitura do Rio, contrariando a Federação Paulista, disse que qualquer jogo de times de fora do estado não poderia acontecer na cidade a partir de hoje. Lembrando que antes a Federação tentou levar esse confronto para a Volta Redonda, mas foi vetada pela Prefeitura local. Bom, gente, é aquela confusão, né? Continua, né? Segue o jogo. Gente, sabe, eu não sei mais o que eles querem. Você deu uma notícia ontem do Marília, do surto de Covid, depois fez viagem para lá e para cá. A gente vai ter notícias mais para frente aí de treinador que está internado com Covid. Jogador que está hospitalizado. Ex-jogador que está hospitalizado, sabe? Tem biotipo de atleta. Jogou profissionalmente por muito tempo. Quer dizer, então, é muito triste o que estão fazendo com o futebol. Olha, quem olha a tabela do Paulistão e vê o Corinthians líder na classificação geral, pode até pensar que o time está voando em campo, né? Só que a realidade não é bem essa, não. Ontem a equipe venceu, é verdade, mas foi sofrido. Dá uma olhada. Jogando em Volta Redonda, o Corinthians tomou o sufoco do Mirassol, mas o time do interior paulista desperdiçou as oportunidades criadas. Tanto que fez valer o mais famoso dos ditados no futebol: quem não faz, toma. No lançamento de Gabriel, Fagner deixou o Gustavo Mosquito na boa para fazer 1-0 Corinthians. Rodrigo Varanda chegou com perigo para ampliar, mas Muralha defendeu. Na segunda etapa, Ramiro mandou um chutaço do meio da rua e a trave salvou o Mirassol. O time de Eduardo Batista foi para cima em busca do empate e depois de perder boas chances, conseguiu a principal delas, o pênalti, depois da bola bater na mão de Fábio Santos. Rodolfo foi para a bola e Cássio salvou o timão já nos acréscimos. Mirassol 0, Corinthians 1. Muito bem, agora sim. Agora sim o quê? Agora sim, você quer falar do jogo, alguma claro coisa? Que eu quero quer falar discutir com o Chico Lang? Bota o Chico Lang aqui, os dois... Chico, por favor, bota o Chico no telão. Eu tenho como premissa, como característica do meu trabalho. Para mim, o que importa realmente é a performance, não necessariamente o resultado. Resultados iludem. E resultados muitas vezes também matam o que pode ser promissor. Não é necessariamente o resultado, mas a maneira com a qual você joga e que pode trazer resultados. O Corinthians tem jogado mal. O Corinthians ontem foi dominado pelo Mirassol. Em menos de 10 minutos ontem, o Mirassol criou 3 oportunidades, sabe? E Colocou na roda o Corinthians? Colocou na roda. E o Corinthians, de maneira muito passiva,
E já eu vou acreditar que o Corinthians jogou com o Barcelona. E me surpreendeu. Por mais 5 minutos, foi o jogo que eu vi. possível. E me surpreendeu a maneira como o Mirassol conseguia furar as linhas defensivas do Corinthians. Tá vendo os lances aí, olha, só dá Mirassol. Só dá Mirassol. O Corinthians no primeiro tempo tinha chegado 2 vezes numa bola parada, que o Gil meteu a cabeça nela, e depois, aí sim, foi um belíssimo gol. O Gabriel fez um lançamento de falcão, guardadas as devidas proporções. Foi um lançamento inesperado para o Fagner, e o Mosquito lá dentro da área guardou. Aliás, esse é um lado do Corinthians mais forte, com Fagner, Gabriel e Gustavo Mosquito. Saiu o gol, mas o Mirassol, gente, eu vou repetir aqui, 22 finalizações, o Corinthians finalizou 12. Sabe? E pouco produziu o Corinthians. Eu particularmente, até para o Chico também poder ficar mais à vontade de entrar na roda, eu particularmente achei o jogo fraco de ambos os lados. O Mirassol se aproveitou, sim, é verdade, de fragilidades do Corinthians. O Mancini... Olha o gol que perdeu o Fabrício. Olha ali. Então, isso para mim é sorte do Corinthians. A incompetência do cara também que perdeu, mas né? é a sorte. Se fosse um cara competente... Incompetência do cara, certo? Então, eu achei um jogo tecnicamente muito fraco. Primeiro que eu acho uma bagunça, né? Eu tenho dito aqui já faz tempo que não é que eu sou a favor da continuidade do futebol. Acho que tinha que parar tudo. Não adianta você parar o futebol, aí você deixa o time treinando no CT. Aí, do jeito que está o campeonato, você vai jogar no Rio de Janeiro, Paulista, você não sabe onde vai jogar. É uma confusão. Então, acho que tinha que parar geral mesmo, né? Agora, o Corinthians está realmente muito mal tecnicamente. Não vejo um time brilhante, mas ele tem pelo menos se sustentado em cima de resultados. E isso também tem que ser levado em conta, sim. O Celso defende muito performance. Eu acho que a performance ela é importante, aliada a bons resultados. Se você não consegue ter uma boa performance, mas tem resultados, eu prefiro ficar com os resultados. Que adiantou o São Paulo ter tanta performance naquela forma de jogar que você falava tanto do Diniz e tal, e não ganhou absolutamente nada, continua na fila com uma pressão. Então o Corinthians precisa melhorar? Precisa. E para o Chico entrar na roda, só um detalhe, né? Ontem o Mancini fez acho que 5 alterações, Celso, me corrija se eu estiver errado. 5 alterações e o Luan não entra, mas nem assim, cara. Então a diretoria do Corinthians tem que... Né? É reserva do reserva do reserva. Ele tá dormindo? Não é possível, não sei. Deve estar em coma profundo, sono eterno, não é possível. Então acho que tem que o Corinthians que está fazendo uma limpeza no aspecto financeiro, chama o Luan, senta à mesa e não na mesa, senta à mesa e rediscute. Não dá mais, né? Imagina o Luan, saiu de São Paulo para Volta Redonda de ônibus, agora vai para Saquarema, não está nem jogando. Que vontade que deve estar esse cara. O Corinthians tem que resolver esse problema. Deixa ele de castigo fazendo essas viagens mesmo. Ô Chico, o que você achou do jogo? E aqui você concorda um pouco mais com o Celso ou um pouco mais com o Garrafa? E a sua análise? Olha, Michele, eu vou dizer uma coisa para você. O que diferencia o time grande do time pequeno é exatamente o que aconteceu ontem. O time pequeno cria situações, tá? Esse Mirassol está jogando junto mais ou menos há uns 2 anos, começou a treinar muito mais cedo que o Corinthians, né? Criou várias oportunidades de gol, mas não conseguiu concluir. E o Corinthians, com poucas chances, foi lá e fez o gol. É o que acontece com um time grande quando joga com um time pequeno. Aconteceu isso entre Palmeiras e Bragantino, no Campeonato Brasileiro. O Bragantino deu um sufoco no Palmeiras e o Palmeiras ganhou de 1-0. Então, quer dizer, é isso que faz. Essa é a fronteira, né? Entre uma coisa e outra, né? Então, eu estou mais com o Garrafa. Eu acho que nessa altura do campeonato, para o Corinthians importa resultado. O resultado que vai dar moral, vai dar força psicológica para esse elenco, que é um elenco fraco, né? E com o passar do tempo, pode ser que surja um entrosamento, né? Uma grande dificuldade que eu percebi no Corinthians, e que os meus companheiros não falaram, é que o Corinthians ele não consegue sustentar a própria dinâmica de jogo. Ele faz 1-0, mas ele não fica tocando a bola, não se impõe tecnicamente, ele faz aquilo que o Celso aí tem razão, dá a bola para o adversário. Isso é ruim, porque o Corinthians não tem o meio campo marcador, né? Como tinha na época o Carille, que tinha o Ralf, que era um gigante ali na cabeça de área. Quer dizer, não tem essa dupla de área do Corinthians ainda está se acertando. Essa é a grande verdade. O Gemerson é um grande jogador, mas ele falha muito quando ele vai sair jogando sozinho. Então, quer dizer, o Corinthians está começando a se colocar. Mas, por exemplo, outro ponto positivo ontem. O Matheus Vital, que era o grande destaque do Corinthians nos últimos jogos, está aí, fez uma artroscopia no joelho, vai ficar 1 mês parado.
E ontem, que falta ele fez para o Corinthians? Nenhuma. Né? Nenhuma. Então, sobre isso aí, o Jonas Campos vai falar agora pra gente. Ele tá na nossa redação. Apesar de tudo ter acontecido de última hora, o Corinthians conseguiu passar por essa primeira missão, né, Jonas? E o Mancini falou, inclusive, sobre isso aí que o Chico Lang estava falando. Boa noite pra você. Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo aí no estúdio, para o Chico, o pessoal que acompanha o nosso programa. Pois é, o Corinthians começou o tour, né, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro de maneira positiva, venceu o Mirassol, liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, 8 jogos de invencibilidade, né? A gente lembra que 6 jogos são da atual temporada, outros 2 jogos da temporada passada, mas o Wagner Mancini engatando essa boa sequência, apesar dos muitos questionamentos. Sobre essa questão logística do Corinthians, treinou já hoje de manhã em Pinheiral, uma cidade vizinha ali de Volta Redonda, e já seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Aí na sexta-feira, o Timão em Saquarema enfrenta o Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil. E o Mancini, como você falou, Michele, comentou sobre essas questões logísticas e até essa experiência inusitada de preparar o time para um jogo com apenas um dia de trabalho e ainda recebendo a informação de que haveria jogo de maneira surpreendente, né? Foi uma surpresa total. O Corinthians foi informado do jogo na segunda-feira e ontem entrou em campo contra o Mirassol e o Mancini falou sobre isso. Vamos ouvir. Nós sabemos a dificuldade que foi sair de São Paulo, viajar, chegar aqui, mas também foi do lado do Mirassol, né? Então isso não pode ser usado como desculpa ou como muleta, né? As duas equipes tiveram dificuldade porque foram avisadas ontem e aí você tem que montar uma estratégia, uma preparação não só de viagem, de hospedagem, de jogo, muito em cima daquilo que está acontecendo no país. Então todos nós estamos sensibilizados de um lado com tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entrar em campo, tem que mostrar o nosso valor com afinco, com intensidade sempre, né? Então, diante de tudo isso, a vitória veio como um prêmio diante daquilo, da dificuldade encontrada na partida e diante da dificuldade também encontrada em toda a estratégia para o jogo. Agora então, pera um pouquinho, eu não entendi. O Corinthians vai jogar em Pernambuco, mas em Saquarema com o time de Pernambuco. Tá, e... Saquarema. Em São Paulo, Saquarema. Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro, tá. E aí depois, mas o Santos não pode jogar? A medida parece que vale só para a capital, não é isso? O Santos tentou jogar no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, só que aí a prefeitura vetou, então, não pode jogar. Porque são proibidos jogos. De hoje não pode. Estão proibidos os jogos no Rio de Janeiro. A cidade do Rio. Exatamente. Desde o dia 26, na verdade. Só que o Estado proibiu atividades esportivas de outros estados lá no Rio de Janeiro. Não adianta querer entender, Michele, não tem noção. Não dá para entender, porque o campeonato está continuando, mas os times não estão podendo jogar porque não estão jogando. Quando a gente vem dizendo que essa é uma atitude política, está mais que provado. Como é que você pode parar o futebol aqui em São Paulo, mas você deixa o clube treinando no CT? Os caras estão se encontrando, estão levando o vírus para a família da mesma forma. Então é uma atitude política, é por isso que eu estou falando. Isso aí não é sério. A propósito, tem um outro caso, estamos pingando os casos, né? Porque nessa história também não se fala da vantagem, mas o que não serve se esconde embaixo do tapete. O que é? O Giamota, por exemplo, está com Covid, aliás, com familiares com Covid. Gente, a esposa e o filho dele estão com Covid. Ele já teve Covid. Aí fala-se tanto protocolo. Se o protocolo evitasse o problema, ok. Não, o protocolo não tem nenhum caso. Poxa, tem surtos e mais surtos, tem problemas e mais problemas, entendeu? A gente não vai muito além do que acontece depois e fica aí essa palhaçada de, manda para Saquarema, manda... O que fizeram com o Corinthians e Mirassol, aí o Mancini até falou da logística, para mim o Mirassol foi ainda mais prejudicado, que teve que andar 800 quilômetros, jogou mais que o Corinthians. A gente sabe que isso afeta os dois times. E é uma coisa assim... absurda a maneira como eles decidem, sabe? Não, na segunda-feira, vai ter jogo amanhã em Volta Redonda. É um circo, Celso, é uma esculhambação, é o que eu estou falando para você já há muito tempo, Celso. Então, isso foi jogar para a galera, não, vamos parar o futebol, não é questão de parar o futebol, você para os jogos, mas você permite continuar treinando no CT? Então não é sério, não há seriedade. Então é isso que a gente tem até uma certa divergência nesse ponto, porque não há seriedade das autoridades, não é o problema do futebol, o problema é muito mais profundo. 300 mil brasileiros morreram, gente. 300 mil.
Ah, não, vamos parar o jogo na capital de São Paulo porque vai acabar a Covid. Não, a questão não é essa. Então você tem que parar tudo, parar o futebol, parar de ir ao CT, não fazer essa palhaçada de deslocamento, leva o campeonato para qualquer lugar. Virou o circo, virou o Bumba Meu Boi. Bom, e hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo às 10 da noite, tarde, né? Contra o São Bento. Esse jogo é meio tarde, hein, gente? Tá dormindo cedo. Não durmo cedo, mas é o jogo tarde. Enfim, assim como o Corinthians, o Verdão mal teve tempo de organizar uma viagem, né, do jeito que gostaria. O Silvestre também está na nossa redação para falar desse time que ainda não tem todos os jogadores à disposição. Por que, Silva, que não tem? Conta pra gente. Boa noite. Fala, Michele, boa noite aí para todo mundo. Tem alguns titulares à disposição que foram inscritos no início dessa semana, jogadores que voltaram da folga, mas tem uma galera que saiu de folga e só volta no dia 31. Então eu coloco nessa lista aí o Jailson, o Mike, o Impereur, o Kusevich, o Breno Lopes, o Scarpa. Falei do Mike? Se não falei, tá falado agora. São jogadores que estão de folga e desfalcam o Palmeiras. Em compensação, vários titulares retornam e é muito provável que o João Martins, que segue tocando o time, porque o Abel também está de folga. Aliás, Abel Ferreira, vai ficar em Portugal até quando, cara? Já matou a saudade da família, irmãozinho. Volta, senão você perde o lugar. Perde não. Bom, então o João Martins deve dar uma mesclada entre titulares, jogadores mais jovens. Daqui a pouquinho eu volto para falar dessa possível escalação do Palmeiras. E queria dizer para você, Michele, que eu estou preparando um churrasquinho solitário hoje para acompanhar o jogo na televisão, lá na minha casa, de boa, eu comigo mesmo, dentro do apartamento. Bem seguro, tá bom? E o Patrick de Paula, que deve jogar hoje de início, deve ser titular, falou à TV Palmeiras e a gente vai conferir agora o que ele disse. Estou indo bem focado, né, para esse jogo, para ir jogar no meu estado, né, onde eu sou nascido e criado, no Rio de Janeiro, indo em busca desses 3 pontos, né, que é muito importante para a gente que vem nessa batida aí, que graças a Deus temporada passada a gente conquistou bastante título e em 2021 a gente vai procurar fazer mesmo que a gente fez no passado, né? Logo mais tem o jogo da Supercopa, então a gente está bem focado, tendo bem focado para esse jogo e a gente vai em busca dos 3 pontos. Esse cara é bola, eu sou fã do futebol do Patrick de Paula. Ó, jogadores que foram inscritos e que podem ficar à disposição do auxiliar, o João Martins hoje, o Everton, o Marcos Rocha, o Luan, o Gomes, o Vinha, o Felipe Melo, o Zé Rafael, o Luiz Adriano, o Rony e o William Bigode. Estão fora de combate porque trabalham à parte, jogadores que tiveram lesões e que ainda não estão 100%, Michele. Trabalhos especiais para Zé Rafael, Gabriel Veron, que está na mira do futebol inglês. Vamos ficar de olho, porque ele pode sair, mas é bom a gente apurar isso com mais calma. E o Wesley também está de fora do jogo de hoje. Já já o provável Verdão. Nossa, Silvestre, eu achei que eu ia ter que te dar uma bronca ao vivo no programa, quando você falou do churrasco. Eu já olhei pro Garrafa, já falei, não, meu Deus, tem que Churrasco solitário. Ah, é solitário. Mas vem cá, Silvestre, você não tá namorando mais? Tô namorando com a Renata, lógico que eu tô namorando. Só que hoje eu tô solteiro, a minha filha tá com a mãe e eu vou aproveitar a minha varandinha, que não é gourmet, tá bom? É quase uma laje VIP, vai. E a minha churrasqueirinha elétrica, vou fazer 2 bifinhos e uma linguiça para ver o jogo do Palmeiras. Nada além disso. E vou tomar um suco verde. E a Renata não vai, então? Não, hoje não, ela tá cuidando da filha dela. Tudo bem. Michele, Vamos pôr tudo em pratos limpos aqui. Eu fico imaginando o Silvestre tomando suco verde e comendo uma linguiça. Orna. Vai dar confusão. Mas orna, vai dar... é uma maravilha. O primo que, inclusive, forneceu a linguiça, o primo nosso... Vai dar confusão, mas deixa eu aproveitar só o Silvestre aqui. Eu tenho uma dúvida. O português volta quando, gente? Volta daqui 3 meses, mais ou menos. Não, nada disso. Férias permanentes? Não sei. Cadê o técnico? Deu dias, bastante 15 já, dias. né? Mas quanto tempo já faz que o português saiu? Você tá ansioso também. Parece que a Michele tá preocupada com Portugal, mas você tá surpreso. Não, é claro, porque tem que trabalhar, para depois falar que não teve tempo. Não, por vem quê? cá, o português chegou quando no Palmeiras? Não foi outubro, novembro? Já tá com férias? Um mês. Ele não fez nem um ano, já tem direito Já a 15 férias? dias de Ele tava férias? num outro Ô, 15 Celso, por dias. favor, Celso. Gente, Se fosse um técnico brasileiro, pronto. É. Né? Não, cadê
meu técnico não treina, tá na Bahia, tá em Salvador, mas tá lá em Portugal, Lisboa, ninguém fala do português. Imagina se ele estivesse num hotel aqui, na Bahia. É engraçado, né? Apontar nos outros, quando é vidraça, ok, toca pedra. Você não gostaria de tirar 15 dias de férias depois de um ano estafado? Ele não teve um ano! Ele teve antes do Palmeiras. Não, mas ele teve antes. O contrato de trabalho para qualquer funcionário Como costumava dizer a minha mãe, o que é contratação. combinado não é caro. Dá Ele licença, ajustou com o Celso. Palmeiras de tirar uns 15 dias de férias. Ele ganhou Libertadores da América. Ele ganhou Copa do Brasil. Perdeu o Mundial, ficou em terceiro lugar no Jogou Mundial. mais do que deveria. Deixou família lá e tudo mais. Tudo bem. Acertou, com a família, cuidou. por que não vem aqui acompanhar o marido? Aliás, Mas não Celso tá, Ardengue, gente. Que mundo vocês vivem? Carioca, quantos dias Nós esse português já estamos... tá viajando? Levantem, Deixa eu por só favor. falar uma coisa. Vocês, por um acaso, esqueceram que o Brasil hoje é o epicentro da Covid-19? Vem a família junto, vem Não pro dá perrengue. para vir, não tem como. Mas vem só ele mas tudo bem. Ele São só 15 conseguiu dias. ir para Portugal, São 15 inclusive, dias, então. por quê? Porque Quando acaba forneceram essas férias avião do para português? ele, a Crefisa. 15 dias. Tá, e quando vai acabar essas férias do português? não Mas sei, quantos preciso dias ver, já podemos passaram, ligar. Celso? Vamos ver, vamos fazer a contagem regressiva. Quando volta o Abel, o cara tem que trabalhar. Ele produção ia vai passar pra voltar, acho nós que eram aqui. 3 dias antes do jogo com o São Paulo, se não me falha a memória. 3 dias. Deixa eu ou ver o 2 dia que dias, ele viajou. Né? Pro Garrafa ficar satisfeito. Mas não é, porque depois esses caras voltam, demorando. começam a levar umas lambadas e falam, tá o calendário do futebol brasileiro, porque não tem tempo. Quando é um técnico brasileiro, esse cara não tá treinando, o cara tá lá em Búzios. Se tivesse postado que tá em Búzios, tudo é problema. Mas tá em Portugal, tá ok. Ele chegou lá em Portugal, já achei aqui também. Vamos Agora lá. a produção nem precisa mais. Chegou em Portugal Estava dia 12 de preparado, março. não imaginava que o Garrafa ia fazer 12 esse de março. Ele saiu daqui dia Então, 11, já tava de férias 12 dia 11. de março. Dia 12 de março, quer ver? Ó, Então dia são do- 13 dias. Dia 12 dia 11. Então depois de amanhã ele tá aí. Já tá 13 dias, 14 e 15, Celso. Então ele tem que voltar ao trabalho sexta-feira, dia 26. É isso aí. Dia 26. É bom RH do Palmeiras. Pra negociar Fique 2 atento. dias com o Celso, com a Se Michele Abel- português. se- É uma barbaridade nas férias, Se velho. Abel Ferreira não voltar até o dia, daqui 2 dias, corta Esse ano nós o vamos ponto negociar. dele. Esse ano nós vamos negociar as férias legal. Vamos legal do português. Eu já Garrafa, estou acostumado com Você isso. não tem folga não, né, Penente, né? Tá Não, tudo tá pago, tudo né? zerado. Quando ele vier, fala, saúde. Vou lembrar do português. Lembra do Abel Ferreira? Vou lembrar Aliás, do esse domingo português. ele tem que estar de novo no mesa para votar. Tá, a gente conversa isso depois. Vamos lá, vai. Obrigado. Bom, olha, gente, é o seguinte, dos 4 grandes times aqui do estado, o São Paulo é o que tem o cronograma de jogos mais tranquilão até a metade de abril. Por enquanto, o Tricolor só acompanha de camarote essa logística maluca das outras equipes. A parte boa é que o técnico Hernan Crespo tem tempo aí para ajustar o time e o que não falta lá no São Paulo são desafios para esse argentino. Recém-chegado ao clube, o técnico Hernan Crespo não quer perder tempo e colocar o tricolor nos trilhos. Mas no São Paulo, o que não faltam são desafios para que o time volte a conquistar títulos. O último foi o da Copa Sul-Americana em 2012. Bom, se os desafios para ajustar a equipe do São Paulo não são poucos, vamos listar aqui os 3 mais importantes que o técnico Hernan Crespo terá pela frente. Vamos começar pelo desafio 3. Ajustar o time sem uma pré-temporada ideal. O jeito é aproveitar ao máximo os momentos de pausa e intensificar os treinamentos com a rapaziada nesses períodos. Ou seja, pegar pesado. Desafio 2. Implantar o esquema que ele tanto gosta com 3 zagueiros, o mais rápido possível. Para isso, Crespo já tem 2 titulares, Arboleda e o recém-chegado Miranda. E quem será que vai ficar com a terceira vaga, hein? Léo Pelé ou Bruno Alves? Desafio 1. Talvez o principal deles. Conhecer rapidamente o futebol brasileiro. Entender que por aqui, dirigentes e torcedores são resultadistas. Se as vitórias não vierem logo, a batata dele vai assar. Agora é aguardar se Crespo vai ou não dar conta do recado. Boa sorte! Então o Garrafa elencou aí os 3 desafios que o Crespo tem. Implementar esse estilo de jogo com os zagueiros que ele gosta,
Aí como é que é? Entendeu o cronograma? Aceitar as cobranças, né, dos resultadistas, exceção ao Celso, eu e a torcida do São Paulo. E o outro é adaptar a melhor forma de jogar dele, que são com 3 zagueiros, né? Ele quer jogar com 3 zagueiros, então ele tem que implantar com esses 3 zagueiros e com pouco tempo para treinar. Mais difícil para você, qual é? Eu acho que o mais difícil mesmo é ele se adaptar ao futebol brasileiro, a forma aqui, entender que não tem muito tempo para mudanças. Por isso, até, sem brincadeiras à parte, por isso da importância do Abel, que já conquistou títulos aí, títulos importantíssimos. Devia sair, tá né? para a história do Palmeiras, porque não tem pré-temporada e está treinando, né? Então é aproveitar esse tempo. Celso, o que você acha? Qual é o maior desafio do Crespo? O maior desafio do Crespo, na verdade, o que eu julgo é justamente lutar contra esse jejum e essa cobrança da torcida por títulos rapidamente, né? E eu sei que daqui a pouquinho, se os resultados não vierem, o Garrafa vai falar, você está passando pano porque ele é argentino. Mas você está concordando comigo, você está falando que o maior desafio dele é esse. Por quê? Porque é a realidade. Uma frustração muito grande, uma ansiedade muito grande por título e vai ficar martelando. Se tivesse o Diniz fechado a casinha lá, teria sido campeão, estava aí. Mas não, tem que jogar bonitinho. Mas aí não podia 3 jogos, Celso. Mas aí 3 jogos fechar a casinha. Mas seria um covarde. Não, mas como covarde, é estratégia. Você Celso, jogou é melhor aberto. ser covarde Celso, campeão do que Celso, valentão. Por que covarde, Celso? Você criou uma vantagem. Desculpa, mas você criou uma vantagem, conquistou uma belíssima vantagem, administra a sua vantagem no finalzinho. Ó. As coisas não estão dando certo. Por essa pressão que você está colocando como maior desafio, por essa pressão não valeria o São Paulo. Ele foi covarde contra o Flamengo no último jogo do Campeonato Brasileiro, com 3 zagueiros, marcou o Flamengo? Com esse monte de engenheiros de obra feita, e aí não estou me referindo, estou me referindo a torcedor e tudo mais, se ele vai e recua, e perde o jogo, vamos falar do mesmo jeito. Vamos falar de qualquer jeito, porque como as pessoas querem São Paulo falar. Contra o Flamengo, que teve o dedo do Muricy Ramalho com 3 zagueiros e matou o Flamengo. O São Paulo se expôs. O São Paulo fez aquela saída nhanhanhã, aquela frescurinha de lado. O São Paulo não deu chance para o Flamengo. Era fazer isso, o São Paulo teria sido campeão, teria tirado o peso, estávamos todos nós aplaudindo o Diniz. E quantos gols o São Paulo tomou naquela saída errada de bola do Fez mais gols do que 3. Perdeu jogos. 4. Mas a goleada que sofreu contra o Inter, o que o São Paulo apanhou nos últimos jogos, se tivesse sido um pouco mais com precaução, você está na estrada com o carro a 200 por hora, seu carro dá um probleminha, você vê que o carro está legal, você reduz a velocidade. Peraí, eu vou com mais calma, deve estar, sei lá, algum problema no volante e tal. Não, continuou com o pé no acelerador. Se o cara for barbeiro, né? O Diniz aí, no caso, era piloto, treina para isso. Foi. Ó, CCT da Barra Funda, José Paz, está chegando agora para falar da situação dos reforços do São Paulo. O torcedor não vê a hora de acompanhar esses caras em campo, né, Zé? Boa noite. Boa noite, minha querida Michele Gianella. Boa noite para você, para o Celso, para o mecânico Osmar Garrafa, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bora lá então dar uma atualizada aí no que está acontecendo aqui no tocante a negociações no São Paulo Futebol Clube. Olha só, o William, jogador de 34 anos, meio-campista, que estava lá no Toluca do México. Ele já está aqui no CCT da Barra Funda, já está treinando com os companheiros, já assinou o contrato, já é jogador do São Paulo. O Éder, de 34 anos, que estava lá no Jiangsu Suning da China, atacante ítalo-brasileiro, fez testes para a Covid-19. Se der negativo, vai ser anunciado oficialmente como jogador do São Paulo. E o Orejuela, lateral direito colombiano de 25 anos, ele que também é atleta do São Paulo. O São Paulo pagou a primeira parcela ao Cruzeiro referente a este jogador. E o Luan, atleta que veio da base, made in Cotia, 21 anos, volante, assinou renovação de contrato com o São Paulo até 2023. Isto posto, vamos à polêmica, Michele Gianella. Polêmica, como diria o nosso saudoso Roberto Avalone, polêmica exclamação aqui no São Paulo. Vitor Hugo, jogador do Sub-20 do São Paulo, pegou lá o Instagram dele, abriu a conta no Instagram e fez aquela caixa de perguntas que você faz muito lá nos seus stories no Instagram, Michele. Ele abriu uma caixa de perguntas e aí um seguidor do Vitor Hugo perguntou o seguinte para ele, olha só, nós temos aí o post. Pretende ganhar titularidade no São Paulo primeiro ou ir para a Europa? Aí o Vitor Hugo foi lá e respondeu, Michele, olha só. Hoje em dia, tá F pontinhos. Os caras estão montando um time sub-40. Disse que o time do São Paulo é um time de velhinhos. Aí, Michele, não tem jeito, né, minha filha? A galera caiu matando nas redes sociais. O Vitor Hugo apagou o post, mas na internet tem um negócio aí que chama print, né?
A galera printou lá o post do Vitor Hugo, aí espalhou o post pela internet e o Vitor Hugo teve que se desculpar depois num novo post que a gente também tem aí, coloca para você na tela. Olha só o que ele disse, abre aspas. Estou há uma década nesse clube. Estou vendo algumas pessoas me interpretando de forma errada. Só quero dizer que não houve nenhuma maldade. Sou cria da instituição. Aqui é São Paulo, nem tenta, fecha aspas. Aí eu pergunto para você, Michele, para o Celso, para o Garrafa, tá errado o Vitor Hugo? Sim ou com certeza, Michele? Volto contigo. Tá errado de fazer esse post agora querendo passar pano, pô, ele foi sincerão. Não, talvez não devesse ter sido sincerão da primeira vez, mas depois que tá feita a situação... Ô, Chico Lang, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô rindo aqui do que o Vitor Hugo falou, porque eu concordo com ele, mas o que você achou dessa declaração do Vitor Hugo, hein? É time sub-40 mesmo? Ele fez besteira, Chicão? Não fez besteira não, ele falou a verdade, é um time sub-40. Aliás, eu corrigi o Miller no último domingo, no Mesa Redonda, que ele falou que era um time sub-30, não é sub-30, é sub-40 mesmo. Os jogadores têm idade de 35, 36, 34 anos, né? E são reforços, assim, questionáveis, né? Bastante questionáveis por causa da idade. Agora, o Vitor Hugo, coitado, pagou pela inocência, né? Pagou pela inocência e teve que desmentir ele mesmo. Mas, na essência, ele está certíssimo, Michele. Nossa, e aí, Celso Cardoso e Garrafa, o que você acha? A questão é a seguinte, né? É a falta de filtro, ele não filtrou, ele foi sensibilidade, sabe? Sincerão. Garoto, gente, molecagem. Tudo bem, mas aí, você achou o máximo, mas depois ficou... Eu tô parafraseando. Quem nunca que atira a primeira pedra? Tudo bem, mas moleque, mas a correção garoto. ficou pior aí. Pior, era melhor ter deixado bem quieto. Ou, de repente, gente, não fui eu que assim, ainda mais hoje que você tem rede social, as pessoas... Ai, gente, olha... Não adianta você tentar negar o óbvio. A patrulha é dose. Então, o que você faz? É assim, não tenta arrumar uma desculpa esfarrapada. Fui mal, fui muito mal. Celso. Não deveria ter falado isso e peço desculpas. Ponto. Celso. Arrumar desculpas fica pior ainda, desculpa que ele arrumou. Celso, olha pra mim e não precisa responder. Mas pensa na maior bobagem que você fez na sua adolescência. Já fiz. Pensa nela. Não lembro agora. Mas... Quem nunca, gente? Garoto novo, chegando. O que ele respondeu não é mentira nenhuma, obviamente não deveria ter falado. Falou de boa, com certeza o Muricy falou, garoto, vem cá, senta aqui. Vem cá, não é por aí e tal. Acho que nem deu Acho que é normal, segue a vida. E o que ele falou é verdade, está acontecendo. Vai ser difícil realmente para ele, porque estão chegando uns caras veteranos aí, vai ser difícil para a molecada. O Corinthians está abrindo mais espaço, o Santos abrindo mais espaço para os jovens. Já no São Paulo, pela emergência, pela necessidade, pela necessidade maior de se conquistar e não jogar bonitinho como queria o Diniz, o São Paulo precisa de caras experientes. Então, está difícil para ele. Mas você acha que os jogadores sub-40 vão dar conta? Não, mas são os caras que vão fortalecer. A responsabilidade tem que ficar em cima deles, Michele. Eu quero ver no treino ele ficar olhando para esses caras sub-40. Vamos ver. Ó, galera, é o seguinte, tem filtro novo no ar. Então vai lá no Instagram, @Gazeta Esportiva, clica no ícone com a carinha e usa o nosso filtro Time Gazeta. E se quiser dá também para acessar o QR Code que tá aqui do ladinho, aqui embaixo, né? Ó. Não, aqui, ó o QR Code. Posiciona aí teu celular, né? E aí tem e baixa o nosso QR Code. Tem moldura do Palmeiras, tem moldura do Corinthians, do São Paulo e do Santos também. Então vai lá testar, marca a gente quando você postar no Stories, coloca lá @Gazeta Esportiva que a gente compartilha. Quem sabe você não aparece aqui no programa? Eu já fiz o meu, dá só uma olhadinha. Tem filtro novo aqui no Gazeta Esportiva, você que está em casa também pode colocar, pode testar e manda pra gente que a gente vai colocar no ar aqui no programa, beleza? Você pode colocar filtro do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, então vem com a gente, Gazeta Esportiva tá no ar. É isso aí, e tem dos outros times, tá bom? Eu não fiz dos outros times, senão a patrulha já vira e fala, fez desse time, fez daquele. Mas você faz com o seu time e põe lá no ar, marca a gente que a gente coloca aqui no programa. Vamos pro break rapidinho? Já a gente volta com mais Corinthians, mais Palmeiras, mais Chico Lang e vamos falar também do Santos. Antes, dicas. Bom, a gente volta para falar do Santos, que nem saiu de Atibaia depois de ter jogo contra a Ponte Preta, né? Suspenso. Quem deve ter gostado dessa história é o técnico Ariel Roland, porque tem mais tempo para arrumar a casinha e solucionar os desafios durante essa parada.
a gente tivesse que definir em uma só palavrinha o Santos versão 2021, essa palavrinha com certeza seria modificado. Pois é, muita gente saiu, pouca gente chegou e quem chegou vai ter um trabalho danado para colocar tudo no eixo de novo por causa da proibição das atividades esportivas no estado de São Paulo. Top 3 razões para que o professor Ariel Holan tenha muito trabalho para colocar tudo no eixo de novo por causa da proibição das atividades esportivas no estado de São Paulo. Número 3, sem o Paulista, problema à vista. O campeonato estadual desse ano tinha tudo para servir como uma espécie de laboratório para o Santos, para que o professor Ariel Holan testasse mesmo ali o time titular. Sem as partidas do Paulistão, o Peixe chega com pouquíssimo ritmo de jogo para enfrentar o São Lourenço dia 6 em Buenos Aires, pela primeira partida da terceira fase da Copa Libertadores da América. Número 2, ô meu rei. O rei da América Marinho vem passando por um recondicionamento físico nos últimos dias. A ideia do Santos era dar uns minutinhos para ele no Paulistão antes da partida decisiva contra o São Lourenço. Sem o estadual, o técnico Ariel Holan pode ter que escalar o Marinho direto nesse jogaço lá na Argentina. Número 1, você tem onde treinar? A Prefeitura de Santos impediu nos últimos dias que o Peixe treine no CT Rei Pelé. A medida tem como objetivo impedir uma maior disseminação do novo coronavírus na cidade. A princípio, a delegação fica um tempo em Atibaia, volta para uma folga com a família e embarca para a Argentina com a maior antecedência possível. Não vai ser fácil não, meu amigo santista, mas a gente sabe que é justamente na dificuldade que acontece a multiplicação dos peixes. Que poéticos, rapaz, hein? Você viu os peixinhos ali? A dificuldade que acontece a multiplicação dos peixes. É bíblico, né, Celso? Isso eu não sabia. Como não? Jesus multiplicou os peixes lá? Não lembro desse episódio. Como não, Celso? Tinha 3 peixes, ele alimentou a multidão, Celso. Antes do Sermão da Montanha. Meu Deus. Preciso ler mais a Bíblia. Ele esqueceu. Mas vamos lá. Peixes à parte? Peixes à parte, multiplicação também. Muito peixe. O trabalho não é, Zé Roberto? Ô Zé, não foi isso? Eu tô falando besteira? O Jesus não pegou 2, 3 peixes e fez um monte? Multiplicou. Antes do Sermão da Montanha, não foi? Acertei. Quantas? 3.000? 5. 5.000, Celso. Aí. Tá bom. Tô por dentro. Vai, Celso. Preciso estudar um pouquinho mais religião. Acho bom, meu. Depois dessa garrafa, eu até passo. Não, o negócio é o seguinte... Celso, essa época é bom revisar, Celso. Não vou entrar na onda do peixe, mas é na dificuldade que o Santos normalmente ele acaba arrancando bons resultados. Tem sido assim uma constante o Santos. Todo ano a gente começa, o Santos, e dá um buchicho, negócio de quarta, quinta força. Aliás, domingo no Mesa Redonda, a continuidade aí da quinta força do futebol paulista, né? Então o Santos todo ano começa, perde jogadores, não contrata tal, e onde acaba o Santos? Quase bateu o campeão da Copa Libertadores. Então, talvez pode ser uma outra grande chance aí contra o São Lourenço, com todas as dificuldades, sai de Santos, vai para Bragança, não tem jogo no Campeonato Paulista, técnico novo, com desfalques. Vamos ver com a volta do Marinho, se o Marinho pôr a cabeça no lugar, porque, Michele, recebi uma informaçãozinha que o Marinho deu uma crescida, cresceu um pouco, sabe? Os elogios aí, então se voltar a pisar no chão de novo, pode retomar o lugar dele. Bom, recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, Michele, Celso e Garrafa. Na verdade, eu como um bom corintiano, acho que é um pouco dos dois. Um pouco dos adversários ser fraco e pura sorte. Vanderlei de Oliveira, de Arthur Avi. Boa noite, Michele, Celso, salve Garrafa. Antônio Scott, corintiano. E a invencibilidade do Corinthians, na minha opinião, é pela fragilidade dos adversários. Abraço. Aí, Michele, aí, Garrafa, aí, Celso Cardoso. Eu acho que o Corinthians melhorou sim, graças ao Mancini. O Mancini é um bom treinador e tá fazendo esse time andar. MC Fanfarrão de Guarulhos, acredite. Valeu, Fanfarrão, muito legal, MC. Tá deitadão lá, curtindo o programa. Gente, direto com o Jonas Campos, que está na nossa redação. O Jonas, do Corinthians, com o desfalque do Matheus Vital, vai precisar de alguém para assumir o protagonismo que ele estava tendo, mas essa missão não vai ser nada fácil, principalmente se ela cair para os veteranos do time. É mais ou menos por aí, Jonas? Mais ou menos por aí, viu, Michele? O Wagner Mancini não multiplicou peixes, né, como vocês estavam falando aí, mas tem conseguido resultados importantes à frente do Corinthians. O desempenho é questionado, as escolhas dele
também são questionadas e muitas vezes por apostar até nesses jogadores veteranos que teoricamente chamariam a responsabilidade. O Otero, por exemplo, é um cara que vem ganhando sequência na equipe titular, mas não vem correspondendo, vem sendo muito criticado pela torcida, mas o Mancini insiste nesse jogador que ainda não teve o protagonismo esperado desde que chegou ao Corinthians. Ontem mesmo o Mancini optou por um meio-campo mais marcador, deixando Cantilho e Casares, que é verdade, ainda tem uma questão física, no banco de reservas. E o Jô também envolve um ponto de interrogação. O Mancini tem dado sequência para o Jô lá na frente, como a principal referência do setor ofensivo do Corinthians, mas o Jô deve futebol, não vive um bom momento e o Mancini falou sobre o Jô, até saiu um pouco em defesa dele, reconhecendo também a fase difícil que ele atravessa. Olha só. O Jô, eu sou prova de que ele tem tentado muito melhorar e ele tem melhorado nesses últimos jogos, ele tem feito melhores jogos do que antes. Hoje, inclusive, ele fez um bom jogo, segurou, ganhou bola no alto, tentou ainda se movimentar, mas ainda distante daquele jogo que todos nós sabemos que ele pode ser. Eu acho fundamental que a gente entenda aquilo que está acontecendo e dê para ele a possibilidade de uma melhora gradual para que a gente tenha, sim, aquele atleta que nós sabemos que ele pode ser, né? É isso, gente. Informação final, artroscopia no joelho direito do Matheus Vital aconteceu hoje, foi bem sucedida e o jogador deve retornar às atividades entre 5 e 6 semanas. Michele, ele que vem sendo o principal nome do Corinthians na atual temporada. Muito obrigada, Jonas Campos. Joga para eles, me fala o diretor. Joga para eles. Tá. Bom, vamos lá. Eu queria... Fala do Corinthians, Garfa, que eu queria dar... Não, eu já vou fazer agora, Quem depois a gente vai pro Corinthians? Quem que vai ficar no lugar do Matheus Vital também? Quero saber. Como é que é? Quem que vai ficar no lugar do Matheus Vital? Quem que vai assumir? Na escalação de ontem, ele deixou o Gustavo Mosquito jogando, fez o meio-campo com o Ramiro, ele fez o meio-campo com o Ramiro, Gabriel e Otero. Na frente deixou o Gustavo Mosquito, Varanda e Jô. Tá. Imagino que ele vai seguir assim. Aqui no início do programa eu falei de treinador que está com Covid, está internado, o Paulo Roberto, do Santo André. O Luiz Fabiano também está internado com Covid-19. Mas tá bem, né? Tá. E o Jean Mota, que a gente comentou agora, que também está com Covid-19 e os familiares dele, filha e esposa, também estão. O que chama atenção, né, voltando aí para o Corinthians, sobre essa declaração do Mancini. O Otero... Gente, o Otero veio e não disse que veio. Essa é a grande verdade, não é? O Corinthians está endividado, está até aqui. Não só o Corinthians, né? Está todo mundo devendo. Então, se a ideia do Duílio é cortar gastos, é não renovar com o Otero, não renovar com o Casares e pôr logo a molecada para jogar, Mancini. Tudo bem, num jogo já contra o Salgueiro, que era um mata-mata, era só o mata pela Copa do Brasil, ok, colocar os mais experientes. A realidade do Corinthians é apostar na base, né? Pelo menos é isso que você vem dizendo. Mas você está colocando só esses caras para jogar e o Otero não está dizendo a que veio. Esse cara chegou aí falando que ia chutar, porque chuta, não deu um chute a gol. Né? Um chute a lá, o Otero, como fazia no Atlético Mineiro. O Casares está com mais barriga que eu, gente. O Casares, o cara não entra em campo, porque a informação é que tá. Isso porque os botecos estão fechados, velho. Lembra que eu falei, enquanto tá aí e tal, tá indo bem. Mas mesmo com os bares fechados, o Casares a informação é que tá acima do peso. Então não pode renovar, Michele. O Corinthians quer renovar o contrato desses caras por 4 anos. Não pode, aí não tem dá, pô. Aí não há como sanear a dívida. Só se for por produtividade. Ô, Silvestre, tenta desvendar esse time do Palmeiras que entra em campo daqui a pouquinho contra... Daqui a pouquinho não, é só 10 da noite, né, contra o São Bento. Vai daí, Silva. Pô, eu fui falar do meu churrasquinho solitário hoje à noite, sozinho em casa. A minha namorada Renata tá vendo o programa, já tá brava comigo, Michele. Você foi levantar essa lebre, né? Eu também gosto de arrumar uma polêmica. Provável Palmeiras para hoje à noite, mesclando titulares e reservas sob o comando do João Martins com o Everton no gol. É um possível time, tá bom? Contra o São Bento. O Everton no gol, Gabriel Menino, Luan, Renan e Esteves. Danilo, Patrick, Rafael Veiga, Rony, Lucas Lima, que está querendo mostrar serviço, e o William Bigode. Lembrando que muitos outros jogadores titulares estão à disposição. Felipe Melo, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Luiz Adriano. Vamos ver a salada que fará o João Martins hoje à noite, Palmeiras e São Bento.
Valeu, Silvestre! Ei, tem briga em família, é isso aí. Ó, Ela gosta. 5 pães e 2 Ela põe peixes. fogo no parquinho. O Flávio Humberto, telespectador, me falou que foram 5 pães e 2 peixes. É isso aí, Flavião. Ó, no caso do Silvestre, são 2 linguiças e um pedaço de picanha. Ô, Chico, palpite para esse jogo, Palmeiras e São Bento, no pique. Travou o Chico. Travou. Estátua. Eu achei que o Chico tava só parado. Olha lá, destravou. Vai, Chicão. Palpite no pique. Palmeiras ganha tranquilo essa partida por 7-0, Michele. Palmeiras 7-0, Chicão. Que tá bebendo o quê? Água aí? Água que passarinho não bebe, porque tá de home office, né, Chicão? Nada disso, hein? Assim, beijo, Chicão. Placar, Celso Cardoso. Palmeiras. 1-0. 1-0. Você, Garrafa? 3-0, Palmeiras. Palmeiras 3-0 também, tranquilo. Resultado da enquete, a invencibilidade do Corinthians na temporada se dá por causa de quê? Porque a maioria respondeu aí que é sorte. Viu? 52%. El pueblo está comigo. Tá bom, você vai ler a Bíblia, Celso, tá precisando. Por hoje é só. Tchau, Garrafa. Tchau, Celso. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Beijo. Cuidem-se. Em nome de Jesus. Amém.